Beleza, então, pessoal. Bom, então, na aula passada, né, a gente conversou sobre algumas ideias, né, sobre o que a gente chama de inferência estatística, né? A gente conversou que a inferência nada mais é do que tomar a decisão baseado numa amostra e a partir dessas informações, né, que nós temos da amostra e que nós tomamos decisão acerca de um parâmetro de interesse, por exemplo, né, a gente acaba generalizando esse resultado para toda a população, né? Então, no geral, a gente tem uma população de interesse e a partir dessa população a gente estuda alguma característica que seria uma variável aleatória, né? Então pode ser uma altura, idade, peso, temperatura, né? Resistência, enfim. E a partir disso a gente associa a uma medida para tirar informação sobre essa característica da população. Essa informação, né, essa medida em geral é desconhecida, né? Porque a gente não tem todos os elementos da população. Essa medida é chamada, então, ou essa quantidade, como assim queiram, é chamada de parâmetros, né? Então, parâmetros são quantidades desconhecidas de uma população-alvo. Então, a partir daí, a gente coleta uma amostra justamente para a gente tentar, a partir dessa amostra, estimar esse parâmetro e fazer algumas tomadas de decisão. Então, existem algumas abordagens aí, né? Na questão de se estimar o parâmetro, a gente tem duas situações, como a gente viu na aula passada. A gente pode estimar de duas maneiras, realizar uma estimativa pontual, que é justamente, por exemplo, estou interessado na média, né, então vou encontrar um único valor que representa a estimativa da média. A gente viu que sobre populações normais, né, ou seja, aquelas em que segue as características, né, as variáveis seguem distribuição normal, x barra, que é a média amostral, é uma estimativa razoável, né, uma boa estimativa para a média da população. Tá? Bom, além disso, a gente também realiza um outro tipo de estimativa que é, de certa forma, mais interessante, que é a estimativa intervalar. Né? Ou seja, a estimativa intervalar é aquela em que a gente vai construir um intervalo. Né? A gente vai estimar, basicamente, um limite inferior e um limite superior, né? E aí a gente consegue construir um intervalo que nós dizemos também intervalos de confiança. Né? E por que realizar intervalos de confiança? Porque, como a amostra que a gente está coletando dessa população é uma amostra aleatória, né, como já está dizendo aqui, né, então é evidente que para cada amostra que a gente tiver, por mais que possamos utilizar a mesma técnica de amostragem, o mesmo planejamento amostral e controlar ao máximo o erro que possa aparecer, né, aquele erro é chamado não amostral, né, um erro que não é devido à aleatoriedade, por mais que a gente controle isso, a gente observa que os valores, né, nessas amostras dos indivíduos aí que a gente coletou, né, serão diferentes. Então, consequentemente, para cada amostra, eu vou ter uma estimativa pontual diferente, né, daquele parâmetro que eu tenho interesse, como, por exemplo, a média, para variância, para proporção, né? Então, a ideia é tentar construir um intervalo para que a gente possa ter, então, algo mais informativo, né? Algo que nos dê uma magnitude maior em termos de informação. Né? E como que se faz isso? Então, em geral, por exemplo, para a média, né, a gente observa que um intervalo de confiança para a média da população, né, para a gente generalizar esse resultado, a gente toma o quê, então? A gente toma a estimativa, por exemplo, a estimativa da média, né, a média amostral, né, a média daquela amostra, e a gente vai construir, então, um intervalo em torno dessa média, um intervalo simétrico, né, em que a média seja exatamente o valor que vai dividir esse intervalo em dois pontos, tá? E aí a gente tenta construir esse intervalo de confiança, né, esse intervalo, com base a um nível de confiança, por exemplo, de 95%. Né? Então, de tudo que eu estou dizendo, já dá para ter algo, pelo menos de forma intuitiva, o quanto o intervalo de confiança é mais interessante do que um único valor, né? Porque aí você tem, então, uma possibilidade de valores e você dá uma garantia aí de uma alta confiabilidade da onde possa estar aquele valor que a gente busca, que é o valor do parâmetro, né? Bom, a partir daí a gente viu toda uma construção dos intervalos de confiança, né?
e a gente definiu também esses dois níveis de confiança, né, que isso daqui vem da característica, né, da população, né, ou seja, da distribuição de probabilidade lá, né, que está associada à característica, né, da população. Então, no caso, ainda a gente está pensando na distribuição normal, em que o gama seria o nosso nível de confiança, né, que é uma probabilidade do intervalo conter, né, a verdadeira média, e evidentemente que a gente tem algo, o seu complementar, né, porque a gente pode dar uma confiança muito alta, né, 99%, mas existe, então, um erro da gente estar, um erro que a gente pode cometer ao afirmar essa situação, que é a chance da gente assumir, então, que esse intervalo vai conter a verdadeira média da população, mas isso, de fato, não acontece, né? Então, a gente diz que esse alfa representa um nível de significância, que é justamente, em termos de probabilidade, o complementar desse gama, né? Então, nós temos que gama é igual a 1 menos o complementar de alfa. Sempre alfa e gama, por serem probabilidades, são representados como valores que estão entre 0 e 1, tá? É evidente que na hora de dizer, né, tem uma confiança de 95%, mas na hora de trabalhar, né, com o que a gente chama de nível de confiança, um nível de significância, a gente adota aí o número puro, né, sem ele estar em porcentagem, tá? Beleza, então a partir disso, a gente acabou construindo, né, o intervalo de confiança para a média, né? Então a gente observa que para a média a gente tem esse resultado aqui, né? Então o intervalo de confiança, né, lembra que para uma única média, então, por exemplo, eu tenho uma única amostra e a gente está querendo estudar a partir dessa amostra, né, tentar tirar resultados da média amostral para que a gente possa, então, generalizar isso, né, para a média populacional. Então, a gente tem dois casos, ok? Quando um caso é quando a variabilidade daqueles valores que a gente está coletando via população é conhecido, né? E a variabilidade dos valores da população quando ele é desconhecido. Então, variabilidade está associada à variância, né? Que está associada a que sigma seria quem? O desvio padrão populacional. Então, a gente vai começar com ele conhecido. Então, para ele conhecido, o intervalo de confiança, então, para a média da população, né, com um determinado nível de confiança gama, né, vezes 100% aqui, né, é dado dessa maneira, tá? Então, a notação é dada dessa forma, né, seria aqui, ó, um IC, né, com mi sendo a média, né, e o gama aí sendo o nível de confiança, tá? Beleza, né? Então, isso, observe o seguinte, né, que como que a gente expressa isso, então? Isso é expressado dessa seguinte forma, né? A gente tem, então, aqui um x barra, tá? A gente tem aqui, então, um x barra, que é mais ou menos, né, essa quantidade aqui. Então, ou seja, o x barra vai ser exatamente o meio desse intervalo de confiança. E o que basta a gente encontrar são esses dois valores aqui, esse valor e esse valor, tá? Então, aqui está dado uma notação convencional de intervalo, né? O x barra menos essa quantidade, mais o x barra vezes, mais essa quantidade, né? Então, assim, esse resultado aqui, a gente vai estar obtendo, né, a gente vai estar obtendo com esse resultado, então, a gente vai estar obtendo os limites, né, pessoal? Os limites inferiores e superiores, tá? E o que são essas quantidades, né? Então, além do x-bar, a gente tem essas outras três quantidades aqui, né, que estão associadas, que é justamente aqui, esse z gama sobre 2. Então, esse z, nesse caso, é um valor que está associado à distribuição da nossa população, que é a distribuição normal, né, que a gente tem que, então, encontrar esse valor na tabela da distribuição normal padrão.
O sigma é o valor conhecido, né, da variabilidade dos valores dessa população, e o n aqui, né, é a raiz, é o tamanho da nossa amostra, né? Tá? Bom, então, assim, esse é um intervalo, né? A gente basicamente parou aí. Eu até falei para vocês tentarem aí fazer o primeiro exercício, né? Que é um exercício mais direto, vamos dizer assim. Basicamente, a gente identificar o que nós precisamos calcular, né? E aí, a partir disso, a gente realizar os cálculos, né? Mas antes, tá, pessoal, vamos tentar, então, verificar a questão da interpretação, né? Eu acabei falando rapidamente da interpretação, mas a interpretação tem duas formas da gente pensar, tá? A primeira delas é essa daqui, ó. A gente diz, então, que um intervalo de confiança, né, se a gente calcula ele a 95%, né, e vamos supor que o cálculo nos dê esses valores, né, ou seja, 52 e 58 o nosso intervalo, né? Então, aqui eu coloquei uma média aqui dentro, tá? Só relembrando que isso não é garantia nenhuma que a média populacional esteja aqui dentro, tá? Bom, então a gente tem essas duas interpretações, né? Isso está associado um pouco sobre a forma da construção da inferência, tá? A inferência estatística, ela é construída a partir da interpretação de probabilidade frequentista, aquela que a gente viu lá atrás em probabilidade, né? Que a gente teria repetições no nosso experimento aleatório, né? Então, essa é a mesma ideia. Então, o que acontece, né? Na inferência, a gente pressupõe que o nosso parâmetro μ, que é desconhecido, ele é fixo, ele é um valor que a gente não conhece, né? Então, quando a gente diz essa primeira interpretação, ó, temos 95% de confiança de que a verdadeira média populacional μ se encontra entre esses valores, né? Não necessariamente a gente está dizendo, olha, a média é fixa, né? Porque eu poderia pensar assim, se eu não tivesse números. Temos 95% de confiança de que a média populacional μ se encontra dentro do intervalo, né? Mas então, assim, que intervalo, né? Parece que essa média poderia ser qualquer valor que está dentro desse intervalo, né? E isso não é verdade, tá? Então, a gente sempre fica com a segunda interpretação, que está mais associada ao fato do nosso parâmetro μ ser fixo, ser um único valor, né? Que a gente desconhece, que é essa daqui, ó. Então, a gente tem 95% de confiança de que o intervalo que foi calculado contém essa média, né? Não necessariamente a média está lá dentro, né? Com uma certa confiança, tá? E tudo isso, por que essa interpretação tem que ser válida? Porque essa interpretação, ela sai justamente da ideia lá de probabilidade frequentista, né? Que foi desenvolvida em meados lá no início do século XIX, né, e tudo mais, que tinha a pressuposição em repetições. Então, observa que, desde quando a gente começou a falar com distribuições amostrais, a gente está falando, olha, se eu retirar várias amostras da minha população, ou seja, a gente está fazendo uma amostragem de forma a repetir, né, algo, aqui não seria um experimento aleatório, mas seria algo que a gente tem interesse. Então, é algo baseado, né, vamos dizer assim, numa frequência, de certa forma, tá? Então, a gente diz que a segunda interpretação está correta. Bom, além disso, tem uma outra forma da gente enxergar essa... da gente enxergar, então, uma interpretação do intervalo de confiança, tá? Né? Bom, aqui, antes da gente chegar nessa segunda interpretação, vamos dizer assim, que é, na verdade, muito parecido com a primeira, né? É só uma outra forma de se escrever. A gente pode, então, falar o seguinte, observar algumas coisas, como, por exemplo, que esse intervalo que foi calculado, como ele veio de uma amostra aleatória, então faz sentido a gente pensar que esse intervalo também seria aleatório de alguma forma, né? Porque ele veio de um processo aleatório. Tá? Então, assim, se ele veio de um processo aleatório, o que a gente observa? Que para cada amostra que a gente calcular, a gente vai construir, se a gente consegue construir um x-barra diferente para cada amostra, né? A gente consegue, evidentemente, ter um intervalo diferente para cada amostra. Né? Não necessariamente serão os mesmos valores, tá? Né? E isso a gente viu também lá
a mesma ideia da distribuições amostrais, né, quando a gente tinha aquele conjunto da média, que a gente estudava depois a média das médias, né, aqueles valores de médias, observa, para cada média ali veio de uma amostra, então eu posso calcular para cada média um intervalo de confiança diferente. Né? Então, como o Mi é fixo, né, essa é a nossa pressuposição, é um intervalo que tem que conter o valor de Mi, e não o contrário, tá? E assim, qual é, então, essa outra forma de dizer a interpretação? É a seguinte, né? Nesse sentido, né, como a gente tem, então, para cada amostra um intervalo, pode ser diferente, então, se a gente pudesse coletar 100 amostras diferentes, né, é claro que, se a gente está pensando numa população, eu posso retirar 100 amostras diferentes, né, dessa população, tá? E se fosse um experimento? Ora, é a mesma ideia da gente, se a gente fizesse 100 experimentos, repetisse 100 vezes o mesmo experimento, tá? Se a gente fizesse isso, retirasse 100 amostras, tá? Seja de um processo experimental ou observacional, né? E a gente calculasse a partir dessas 100 amostras 100 intervalos de confiança, né? De mesmo tamanho, tá, pessoal? Então, a gente fixa o tamanho da amostra, né? E retira, por exemplo, 100 amostras, a gente teria 100 intervalos de confiança, vamos supor aí, a 95%, tá? Vamos dar um número, né, de confiança. Então, o que isso significa? Isso significa que o que a gente espera no final das contas? A gente espera, então, que em 95 desses 100 intervalos, a gente espera, né, então, que então, 95 desses 100 intervalos vão conter a verdadeira média populacional Mi, que é desconhecida, enquanto 5 deles não irão conter a verdadeira média, tá? Então, é justamente isso que a gente tem de interpretação. Tá? Então, a gente pode pensar nisso, por exemplo, de uma forma mais, assim, vamos dizer, visual, né? Então, olha só, a gente foi lá, ó, coletei uma primeira amostra, calculei a média foi esse valor aqui, né? Vamos pensar, calculei uma média da amostra, tá? E daí calculei o intervalo. Imagina que a gente conhecesse a média da população, e essa média da população fosse Mi igual a 50, tá? Seja lá o que significa isso, né? Mi igual a 50. Então, ó, vejam bem que a média da população está aqui, né? A população, X é uma característica, né? X é uma variável, que é uma característica aí da população, que segue, ó, a distribuição normal, ou seja, a maioria dos valores estão em torno dessa média Mi, e poucos valores estão nas extremidades, né? Então, ó, a primeira amostra foi coletada, encontrou um intervalo de confiança, está aqui. A segunda amostra, o outro intervalo de confiança. A terceira, o outro. Observa, os intervalos são diferentes, pessoal, tá? Os intervalos são diferentes, porque para cada amostra, você vai ter um X-barra diferente, ó. O X-barra, teoricamente, estaria bem no meio dos intervalos, né? Aqui, tá aqui, para esse outro caso tá aqui, para esse outro caso tá aqui, para esse outro tá aqui, né? Para esse outro tá aqui, ó, bem próximo da linha tracejata, que representa a média. Para esse outro, nem o intervalo, né, tá contendo a média, né? Então, olha, a gente enxerga isso, tá? Se vocês fizessem esse exercício, vocês iam obter isso, né? Ou seja, a gente encontra intervalos que contêm a média, a verdadeira média, mas não necessariamente essa média está próximo do X-barra, tá? Porque a gente realmente não sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O que importa é a gente observar que esse intervalo vai conter aí com uma alta confiança essa média, né? Então, se a gente fizesse esse exercício 100 vezes, nós iríamos notar que 95 desses 100 intervalos que foram calculados a partir dessas 100 amostras, a gente ia observar que 95 deles iriam conter a média Mi. Porém, a gente vai esperar lá que 5 deles não, como, por exemplo, é esse daqui. Tá? Então, a interpretação está né, descrita aqui nesse texto, tá? Que seria, aqui, ao invés de estar usando gama por cento, está usando um menos alfa, né? Que é o seu complementar, tá? Então, isso é algo importante para a gente ter em mente, tá, pessoal? É algo importante para a gente ter em mente, né? Que
nem sempre, que não é porque você coletou uma amostra que está seguindo um certo planejamento que esse intervalo aí vai conter a média. A gente tem que ter essa ideia, né? Porque isso não é uma certeza. Daí você pode falar, nossa, mas 5 deles, então, não vai conter a verdadeira média? Exato. E se aquela amostra que eu coletei né, no final das contas, acaba sendo um desses intervalos, né? Justamente, aí, esse é o preço que nós pagamos por a gente trabalhar com uma amostra, tá? A gente não tem toda a população em mãos, né? Mas observem que a confiabilidade é muito alta, né? Você está pensando em 95%, tá? É muito alta, né? Então, assim, você tem grandes chances, né, de se você repetir a sua amostragem, ou se você repetir o teu experimento e constituir uma amostra, né, e calcular o intervalo de confiança, ainda assim, a média está lá dentro, né, ou seja, o intervalo contém a média, melhor dizendo, tá? Né, a chance é muito alta, né? Então, mas esse é o preço que a gente paga por trabalhar com uma amostra, tá? Então, sempre a gente tem que observar isso, né? Que os resultados são resultados que existe um grau de incerteza associado a eles, né? Esse grau de incerteza existe quer a gente queira, quer não, tá? É um processo que faz parte, primeiro, da natureza daquela variável que a gente está trabalhando, né? E também pelo fato da gente não ter toda a população em mãos, né? Bom, diante disso, eu fiz no R, tá, pessoal? Não vou trazer o código aqui para vocês, mas eu fiz no R uma simulação, então, de um intervalo de confiança, né? De um intervalo de confiança de 95%, tá, para a média populacional, em que eu gerei uma população, então, tá, gerei uma população justamente que segue distribuição normal, e a partir disso, retirei 100 amostras, tá, do mesmo tamanho, se eu não me engano, essas amostras tinham um tamanho 25, tá, ou 20, alguma coisa do tipo, né, eu tomei como média da população mi igual a 5, tá, então eu vou aumentar eu vou aumentar um pouco aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor essa figura, tá? Então, assim, no meu eixo aqui, o meu eixo horizontal, eu tenho os valores das médias, tá? Então, são aqui as médias, né? As médias, por exemplo, populacionais. Desculpa, amostrais aí, né? E esse traço aqui, ó, esse traço em azul, né? Tá um azul bem... Esse traço em azul é justamente a média da minha população, tá? Que é um Mi igual a 5, né? Então, aqui é minha média populacional. Já no eixo das abscissas, são as minhas amostras. Eu coletei, ó, 100 amostras, tá? Então, deixa eu só diminuir um pouco aqui, para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, assim, o que nós temos aqui, né? Então, olha só. Esse primeiro aqui, o que significa isso, né? Esse aqui é o primeiro intervalo, tá? E esses pontos em preto, tá? Esses pontinhos, eles são as médias amostrais, pessoal, tá? São as médias amostrais para cada que constitui aí cada amostra, né? Então, olha só, tenta esquecer os traços, né? Os traços em preto e em vermelho. Imagina só os pontos. Olha isso imagina só os pontos, são pontos de 100 amostras, né? Imagina você coleta 100 amostras e calcula 100 intervalos, né? Desculpa, você coleta 100 amostras e calcula as médias amostrais, né? O x/1, x/2. Vejam só, esse x/1, 2, ele está variando, né? Ele está variando aqui em termos de um valor, talvez o valor 5. Claro que se eu aumentar, como a gente viu, né? Se a gente pegar e aumentar esse tamanho de amostra, isso vai tender ao quê? Vai tender a média da população, né? Mas, é claro, na prática, na vida real, a gente não tem como fazer isso, tá? Mas o que é interessante é a gente notar o seguinte, notem que, olha só, nesse primeiro caso, olha como esse pontinho preto está bem próximo da linha tracejada azul, ou seja, o x-barra, né, o x/1 aqui está bem próximo do Mi, né, que é a verdadeira média populacional. Porém, no segundo, já ele está um pouquinho afastado.
o terceiro também, né? Tem alguns, pessoal, como por exemplo, ó, esse daqui, ó, esse aqui que a minha mãozinha está passando, olha como ele está quase o intervalo, não contém a verdadeira média, né? O x barra está bem afastado, né? Porém, o que a gente observa? A gente observa que, como eu gerei 100 amostras e calculei 100 intervalos de confiança, e esses intervalos de confiança têm um nível, né, de confiança aí de 95, 0,95, então o que a gente espera? A gente espera que 5 desses intervalos não vá desses intervalos não vai conter a verdadeira média. E é isso que a gente vê, ó, esse intervalo em vermelho, né, não contém, esse segundo, 3, 4 e 5. E a gente tem 95 intervalos que vão conter, tá? Então, isso daqui, ó, fazendo a simulação no R, a gente observa que isso é válido também, né? Então, essa seria, vamos dizer assim, a melhor interpretação possível do ponto de vista da inferência clássica, que é essa que a gente está vendo, a inferência estatística clássica, ou também chamada de inferência frequentista, tá? Né? Ou seja, geramos 100 amostras a partir de uma população, ou tomamos 100 amostras a partir dessa população, né? Calculamos 100 intervalos de confiança do mesmo tamanho, então é claro que a gente vai obter aí, o que a gente vai esperar, né? A gente vai esperar o nível de confiança multiplicado por 100, né? De intervalos que vão conter a nossa média, populacional, tá? Então, essa é a interpretação. Ok, pessoal, tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, pode ficar à vontade para falar. Porque, assim, pessoal, o cálculo, em geral, não é difícil, né? Você identificar, a gente vai ter, identificar algumas coisas, mas não é difícil. A questão, muito mais, é a questão interpretativa, né? Como eu sempre falei, desde, talvez, da primeira aula que a gente teve ainda dentro da sala de aula da UEL. O que importa é você conseguir interpretar esses resultados, tá? É transformar esses números aí, né, esses resultados em informação, e essa informação em tomada de decisão, né? O método, o cálculo em si, né, isso pode ser um segundo plano, né? O computador mesmo pode fazer um cálculo, mas o computador talvez não vai interpretar o resultado para você. Então, é importante entender o conceito por trás do número, do valor que você obteve, tá? Bom, beleza. Então, vamos fazer esse primeiro exercício aqui, né? Existem 2 exercícios, tá? E depois algumas observações. Vamos fazer o primeiro e o segundo, pelo menos uma parte dele. Então, nesse primeiro exercício, a gente tem o seguinte, né? A gente tem, então, uma empresa de computadores, tá? Que deseja fazer um estudo para tentar entender o quanto o tempo em horas, né? O tempo em horas semanais, né? Horas por semana, por exemplo, né? As pessoas, né? Os indivíduos de uma certa população utilizam o computador, né? Então, talvez isso seja mais, seja menos, né? Ou poderia ser uma outro tipo de empresa também, né? Bom, então, para isso, evidentemente, que a gente não tem condições de avaliar em toda a população, coletou-se, então, uma amostra, né? Coletou-se, então, uma amostra aleatória com 25 pessoas, tá? E aí, claro, se você realizar, então, a média, né? Se você tomar a média, tá? A partir dessa amostra, né, isso foi constatado aí 22,4 horas, né, por semana, lá né, seria o quê? Daqueles indivíduos que foram coletados ali, que pertencem à amostra, né? Só que, assim, com base em alguns estudos, o que a empresa já sabe? Ela sabe que a variação, né, desse tempo, né, de horas que a pessoa passa na frente do computador aí por semana é basicamente aí 5,2 horas, né? Então, a variação desses valores, né? Então, a gente tem aí o desvio padrão da população. E a gente sabe que o tempo aqui, no caso, está dizendo que ele é normalmente distribuído, ou seja, a população, então, essa característica da população, que é o tempo, né, semanal, o tempo em horas, de horas semanais que ela passa em frente ao computador, segue uma distribuição normal, tá? Basicamente, se ela segue uma distribuição normal, a gente já poderia dizer que x barra
igual a 22,4 horas, né, que é a média da amostra de 25 pessoas que a gente coletou, é o que? A nossa estimativa pontual, é a estimativa da média, né? Então, você sabe um valor de estimativa, que seria esse 22,4. Então, na média, as pessoas estão passando aí, né, 22,4 horas por semana, né, em frente ao computador, tá? Mas a grande questão aí, né, é que esse 22,4 horas é muito... a gente não tem certeza, ou não tem muito como ter uma garantia de que esse valor está próximo ou afastado da média populacional. Vide, né, o exemplo ali, a simulação que eu comentei com vocês, né? Algumas médias amostrais, alguns x-barras, estão próximos da média populacional, outros estão muito afastados, não é? Então, é mais interessante a gente pensar numa estimativa intervalar, num intervalo de confiança. Então, a ideia aqui foi construir um intervalo de confiança de 95%, tá? Para o tempo médio da população, né? Porque a gente quer generalizar esse resultado para a população, e dizer qual que é a interpretação, tá? Então, para isso, pessoal, eu acabei aqui, né, fazendo isso na mão, tá? Acabei trazendo aqui o resultado aqui na mão, né? Então, eu vou, basicamente, aqui abrir, né? Abrir esse tempo aqui, né? Eu vou abrir esses resultados que estão escaneados, tá? E depois a gente comenta aí, vai comentando, né? Eu posso estar enviando para vocês, tá? Mas tem o vídeo, né? Bom, então aqui a gente poderia chamar uma variável qualquer, tá, pessoal? Pode ser t, pode ser x, né, maiúscula, como sendo a nossa variável aleatória, ou seja, aquela característica da população que a gente está estudando, que é o quê? O tempo, né, de horas, né, em uma semana aí, em que as pessoas utilizam o computador. Então, o que a gente tem na amostra, né? A amostra que foi coletada, a gente tem essa situação aqui, ó. A gente tem que é uma amostra de 25 indivíduos, né, que falaram quanto tempo ali eles passam em frente do computador por semana, tá? E quando você calcula a média da amostra, isso foi igual a um x-barra, né, então, a 22,4 horas. Além disso, a gente tem uma informação populacional, tá, que é o desvio padrão, né? Então, a gente sabe qual que é aquele valor, né, qual que é a variabilidade em relação à média da população. É 5,2 horas. A gente não sabe qual é a média populacional, mas por alguns estudos a gente sabe que seria esse valor aqui, tá? Enfim, né? Então, a partir disso, a gente vai calcular, então, um intervalo de confiança. Então, essa aqui, né, como eu comentei com vocês, é a notação de um intervalo de confiança, né? E é por ele que a gente vai construir. Então, assim, para a gente começar a construir, né, lembra que o intervalo de confiança, ele depende de algumas características, né, de algumas medidas que a gente tem que calcular, que são essas daqui, ó. A gente tem que calcular o x-barra, isso nós já temos. A gente tem que calcular quem é o n, isso a gente já tem, que veio da amostragem. O sigma foi nos fornecido, então a gente tem que calcular o z gama sobre 2, tá? Que é um valor que é chamado de valor crítico, né? É justamente aquele valor que está lá na distribuição normal padrão, na tabela da normal, que vai nos fornecer o limiar desse intervalo, né? Tanto o limiar aí inferior quanto superior, tá? É chamado de valor crítico, que é um valor da tabela da distribuição normal. Então, assim, para gama igual a 95%, a gente já fez isso, né, na aula passada. Mas eu vou repetir aqui, né, caso alguém não tenha assistido o vídeo da aula passada, ou caso alguém não estava na aula passada, né, porventura, e não sabe, tem a menor ideia do que eu estou falando, né, então eu vou repetir isso daqui, porque é importante estar calculando isso, né, sem isso não dá para fazer nada. Bom, então, como que a gente calcula, né? Então, a gente calcula dessa maneira que está aqui, ó, pessoal, dessa maneira aqui. Então, o nosso gama, a gente sempre utiliza ele como número puro, né? Então, ou seja, ele vale 0,95, né? 95%,
E daí a gente vai achar o valor crítico. O que a gente tem que fazer é muito simples. A gente tem que substituir no local do gama o 0,95. Dividindo o 0,95 por 2, a gente obtém 0,475. Né? E o que é esse 0,475? É nada mais, nada menos do que um valor de probabilidade que está associado lá à distribuição normal. Então, a gente vem na tabela da distribuição normal padrão, né, que é essa daqui, tá? E lembra que esses valores aqui que estão dentro da tabela são os valores de probabilidade. Então, a partir disso, a gente precisa encontrar qual que é o valor de Z, né, que é aquele valor da variável aleatória Z, que é uma normal 0,1, qual é o valor de Z que corresponde a uma probabilidade de 0,475. Né? Então, quando a gente vem aqui, ó, deixa eu só aumentar isso, tá? Para ficar melhor. Quando a gente vem aqui nessa probabilidade, né, a gente está aqui, ó, probabilidade 0,475 está aqui, tá? Deixa eu voltar para conseguir selecionar o valor. Né? Então, 0,475 está aqui, ó, né? Aqui embaixo, ó. É esse valor aqui, né? Vamos dar um zoom aqui. Então, está aqui o valor, ó. Então, o que a gente faz? A gente projeta esse valor aqui, né? Aqui na horizontal até atingir esse ponto, né? Está aqui no canto, é o ponto Z, né? Se projetarmos aqui, ó. Aqui. Esse valor de Z, né, que está aqui do lado, é o valor de Z que representa a unidade, a primeira casa após a vírgula, e depois a gente projeta na horizontal isso, né? Na horizontal a gente chega na segunda casa após a vírgula, né? Que vai ser o 6. Então, o que a gente diz aí? Então, a gente garante que o valor que representa a essa probabilidade, o valor de Z, igual a 1,96, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, esse valor de Z é 1,96. A partir disso, a gente constrói, né, de uma maneira simples, né, realizando cálculos simples, um intervalo de confiança, né? E como que a gente resolve isso? Bom, então substitui, ó, o intervalo de confiança, eu escrevi dessa forma, tá, pessoal, que a gente pode escrever, que é uma forma mais reduzida, né, ou seja, é o x barra mais ou menos essa quantidade aqui, tá? Essa quantidade justamente é a quantidade que depende de Z gama, de Z, né, é gama sobre 2, vezes sigma dividido por raiz de n, né, então você vai fazer mais ou menos isso do valor do x barra, né? E aí é só substituir. Então, x barra é 22,4 mais ou menos 1,96, que é o valor de Z gama sobre 2, vezes 5,2, que é o valor do desvio padrão da população, que é conhecido, e N, né, que é a raiz quadrada de 25, que é 5, né, que a gente substitui aqui. Bom, então, fazendo essas contas aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, então, né? A gente vai subtrair de 22,4 essa quantidade aqui, que dá 2,0 alguma coisa, e a gente vai somar, né, de 22,4 esse valor, né? Então, se a gente fizer aí esse valor, o que vocês vão encontrar aí? Vocês fazem 1,96 vezes 5,2, dá 10,192. Dividido por 5, a gente encontra aí 2,0384, né? Então, esse 2,0384 vai ser somado e a gente vai subtrair ele de 22,4. E aí a gente encontra esses valores aqui, né? Ou seja, então, um intervalo de confiança para a média populacional, né? Ou seja, para o tempo médio em horas, né? De horas por semana que as pessoas ficam no computador, né, com uma confiança de 95%, esse intervalo é representado dessa maneira, né, ou seja, vai de 20,36 horas até 24,43 horas, tá? É óbvio que o x-barra está aqui bem no meio, tá? O x-barra, que é a média da amostra, que é 22,4, é exatamente o meio, né, desse intervalo, o ponto médio desse intervalo, tá? Que a gente desconhece
é a média da população, tá? E aí, esse é o resultado, tá? E como que a gente interpreta, então, esse resultado? Bom, a gente interpreta da seguinte maneira, a gente diz, então, que esse intervalo, né, um intervalo, então, que vai de 20,36 horas a 24,43 horas, né, esse intervalo nos garante que esse intervalo, então, contém, né, o verdadeiro tempo, contém o tempo médio populacional de horas que as pessoas passam no computador com, né, com uma garantia de 95% de confiança, tá? Então, essa que é a ideia que a gente pode falar, né? Então, novamente, qual seria a interpretação, né? Então, a interpretação é a seguinte, né? Então, um intervalo de confiança é um intervalo que vai de 20,36 horas a 24,46 horas, né? Contém o verdadeiro, né, ou o tempo médio de horas que as pessoas ficam no computador por semana, né, contém esse tempo médio com uma garantia aí de 95% de confiança, tá? Então, essa seria a interpretação disso, né? Então, ou seja, se a gente gerar outra amostra e fazer os cálculos, a gente vai garantir também isso, né? A gente espera, evidentemente, que os intervalos de confiança, por mais que não sejam iguais, mas também não serão tão diferentes, né? É aquela mesma ideia, a gente tem valores, quando a gente pega várias amostras e calcula os x-barras, né, as médias da amostra, a gente tem valores próximos. Então, se a gente calcular intervalos de confiança, a gente vai ter intervalos de confiança próximo, né? Porque, nesse caso, a única coisa que iria diferir é o x-barra, né? Se a gente coleta outras amostras. Porque o z gama sobre 2 é fixo, é o mesmo, a variabilidade que é associada à população é a mesma, e o tamanho da amostra vai ser o mesmo, né? Então, o que vai estar mudando a amplitude desse intervalo, o comprimento desse intervalo, seria os vários x-barras que você pode calcular, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida aí, alguma pergunta sobre esse resultado, sobre esse exercício em particular aí? Beleza, pessoal. Então, assim, né, vamos, então, analisar um segundo exercício, tá? Um segundo exercício, que é um exercício que tem várias questões, né, e que a gente vai tentar tirar depois a gente vai tirar algumas ideias, fazer algumas observações, tá? Que é esse exercício aqui. Então, esse exercício diz o seguinte, ó. Então, imagina que exista uma variável, né? Imagina que tem aí uma característica, né? Uma variável associada à força de remoção de conectores de nylon, né? Que são produzidos aí numa empresa, né? Para ser utilizado numa aplicação automotiva, tá? E que essa variável que está associada à força, né? É uma variável aleatória, que segue uma distribuição normal, em que a média, evidentemente, dessa variável é desconhecida, né, porque a gente não conhece qual que é a média, a verdadeira média dessa variável aí, né, a gente está pensando, vamos imaginar uma empresa, né, e todos os conectores possíveis que essa empresa possa produzir, tá? Então, essa é a população de conectores, a gente não consegue ter toda a população que uma empresa produz, às vezes a empresa não 24 horas, né? Trabalha 24 horas, está em funcionamento 24 horas, então a gente teria uma população com infinitos valores, com infinitos conectores sendo produzidos, né, a todo momento, tá? E a gente não sabe qual é a força de remoção desses conectores, né? Mas vamos supor que a gente conhece a variância, né? A variância ou a variabilidade, a variância seria 36, ou a variabilidade, né, o desvio padrão seria 6 aqui, na unidade de medida dessa força de remoção, tá? Então, para realizar esse estudo, né, vamos dizer que é importante, né, a gente ter esse conhecimento de qual que seria, por exemplo, a força de remoção média, né, ou a força média de remoção desses conectores, né, porque isso pode implicar em várias outras questões aí dentro da aplicação automotiva,
né? Então, realizou-se, então, uma coleta, foi coletada uma amostra com 50 protótipos, né? Então, fez-se um estudo de amostragem e um tamanho de amostra ideal seria N igual, Nzinho, tá? Igual a 50. Tá? E, a partir dessa amostra, foi o quê? A partir dessa amostra, foi obtida uma força média de remoção de 18,5, né, libras-pé. Então, a unidade de medida de força aí é libras-pé, tá? Que é nada mais do que a força média da amostra, né? Desses 50, a média desses 50 protótipos aí. Então, a partir disso, a gente tem essas letras A, B, C e D aí para estar estudando, né? Então, a letra A diz o seguinte: primeiro, vamos construir um intervalo de confiança para a força média de remoção aí dos conectores de nylon que são produzidos, né, por essa empresa, ou seja, para a população de conectores de nylon, tá? Vamos, então, construir sim, um intervalo de confiança, mas para diferentes níveis de confiança, né? Para um nível de confiança de 90%, de 95% e de 99%. Tá? Então, assim, esses 3 níveis de confiança, pessoal, em geral, são os mais usuais, tá? Os mais usuais. A gente diz o seguinte, né, que, em geral, em experimentos ou em estudos mais controlados, né, ou seja, em experimentos em que a gente tem, por exemplo, num processo experimental, em geral, a gente tem as unidades experimentais, né, que são os indivíduos, eles são mais controlados, né, ou seja, eles são mais, vamos dizer assim, mais uniformes, né, mais parecidos, tá? Então, a gente não tem tanta variabilidade de um com o outro, né? Tá? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode utilizar, então, um intervalo de confiança de 95%. Tá? Já para, por exemplo, experimentos em que a gente tem uma variabilidade mais alta de uma unidade experimental para outra, né? Como é o caso, por exemplo, de experimentos agronômicos, né? A gente pode ser, não que você não utilize, tá? Os 95%, mas às vezes 90% ou 99% pode ser adotado, né? Por quê? Porque a gente sabe que alguns experimentos na agronomia, né, claro, muitos eles realizam dentro de situações controladas, que são as chamadas casas de vegetação, né? São aquelas estufas onde você controla a temperatura, você controla várias outras luminosidades, né, e tudo mais. Vamos pensar por uma questão da planta, né? Mas os experimentos podem ser constituídos no campo, né? E no campo a gente não controla nada, como, por exemplo, um dia muito quente, né, um dia de muita chuva, o clima, se está frio ou não, né, tudo isso pode impactar, ou o solo, né, o solo pode não estar uniforme, né, ali, então a gente pode admitir outros níveis de confiança, tá? Então, claro que depende do problema, tá? E estudos observacionais, a gente, em geral, mantém um nível de confiança, mas aumenta o tamanho da amostra, né, então, assim, tudo isso vai variando. Tá? Então, é importante a gente tentar calcular esses 3, e a gente vai tentar analisar o que acontece, o que será vai acontecer quando eu calculo os intervalos de confiança com níveis de confiança diferentes. Será que esses intervalos são próximos? Será que eles aumentam? Um é maior que o outro? Será que eles diminuem quanto maior é o meu nível de confiança? Ou será que eles aumentam? Né? Ou não? Todos são iguais. Tá? Então, a gente vai responder essas questões muito mais na letra B, né? Porque na letra B, a gente vai estar calculando o comprimento desses intervalos, né? Ou seja, a diferença entre aquele valor, o limite, né, superior e inferior do intervalo. Depois, na letra C, a gente vai fazer um outro tipo de teste, vamos pensar assim, baseado nesse exercício. A gente vai fixar aí o nível de confiança, por exemplo, a 95%. E a gente vai adotar também como a gente vai adotar que a média amostral é a mesma, tá? A média amostral é a mesma. E o que vai ter diferença são os tamanhos amostrais, né? Então, por exemplo, será que se eu fixar o tamanho da amostra, fixar também
fixar também o nível de confiança, né, e somente aumentar o tamanho da minha amostra, por exemplo, calcular um intervalo com n igual a 15 e com n igual a 100, o que será que acontece com esse intervalo, tá? Né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que esse intervalo vai diminuir, vai aumentar? Né? E o que eu posso tirar desses resultados, né? Do ponto de vista de informação do meu parâmetro de interesse, que no caso é o quê? A média, né? A força média de remoção, tá? Mas, sem mais delongas, né? Vamos, então, vamos tentar resolver a questão aqui, tá? Então, a letra A, né, pessoal, a gente faz da seguinte forma, tá? Novamente, eu trouxe escaneado aqui, tá? Vamos pegar um pouco aqui só. Aqui já dá um... né? Vamos pegar isso daqui, tá? Bom, então, assim, eu chamei de X a nossa variável de interesse, tá? Que é a força de remoção de conectores de nylon lá produzidos, né, por uma empresa, tá? Então, é a característica que a gente está querendo estudar. Essa força de remoção segue uma distribuição normal, né, com uma média que é desconhecida, tá? Mi, que é a força média, e com uma variância conhecida igual a 36, ou seja, o desvio padrão, lembra o que é um desvio padrão mesmo? É a variabilidade em relação à média, no caso aqui, a média da população. Então, ou seja, a variação da força média de remoção, né, com relação à média, está na casa de 6 libras-pé, tá? É a única coisa que a gente sabe. Então, quais são as características que a gente tem na amostra? As características são essas daqui, ó, né, N igual a 50, né, que a gente coletou 50 protótipos, e a gente calculou a média, né, foi calculada, então, a média dessa amostra. Então, a média desses 50 protótipos, né, a força média é igual a 18,5 libras-pé. Então, lembra que, nesse caso particular, em que a característica da população é normal, né, segue distribuição normal, X barra é uma estimativa pontual razoável. Então, ou seja, o 18,5 libras-pé é uma estimativa da média, né? A gente não sabe se isso é perto ou longe do MI, né? Que é a força média aí da população de conectores, tá? Mas a gente sabe que é algo que é próximo, pelo menos, né? Vamos supor isso. Então, primeiro de tudo, a gente vai calcular, então, um intervalo de confiança para a média populacional, né? Para a força média populacional, de 90%. Então, aqui está a fórmula, né, do intervalo de confiança, ou seja, um X barra mais ou menos Z gama sobre 2, vezes sigma sobre raiz de N, né? O sigma é 6 libras-pé, tá? Isso daqui vem justamente da variabilidade da distribuição normal. E aí a gente tem que encontrar qual que é esse valor crítico, é a única coisa que a gente não sabe. Então, esses primeiros exercícios, pessoal, está totalmente associado a entender como calcula o valor crítico via tabela da distribuição normal, porque do resto é fazer continha aí, né? Então, olha só, a gente tem, então, o gama igual a 0,90. Então, Z gama sobre 2 é o quê? É a mesma coisa que calcular aqui, vai ficar igual ao Z a 0,45, né? Isso implica que, lá na tabela da normal, esses valores aqui, né, que são probabilidades, a gente tem que encontrar, então, qual é o valor de Z, né, que será um valor crítico, qual é o valor de Z que representa a probabilidade de 0,45. Só que quando a gente vem aqui na tabela, a gente não encontra esse valor exato, tá? A gente chega aqui, ó, no máximo, ó, 0,4495 e 0,4505, tá? Claro que se a gente fizer se eu determinar esse valor no R, tá? Porque no R, no software, hoje em dia, a gente não precisa da tabela. Mas, se a gente determinar esse valor no R, o que a gente tem? A gente vai ver que ele busca uma aproximação, né? Essa aproximação é feita por um algoritmo, tá? É uma interpolação, né? Isso é algo associado lá dentro, é um método numérico, né? Só que isso não é algo linear, tá? Então, a gente não poderia pegar e tirar, por exemplo, pegar esses dois valores, né? O valor que representa essa probabilidade aqui, né?
e o valor que representa essa probabilidade e dividir por 2, tá? Isso seria algo muito grosseiro, né? Mas o que a gente faz em geral? Em geral, a gente toma um desses dois valores, né? Então, assim, nesse caso, eu vou tomar o valor que representa esse daqui, né? Então, se a gente projetar aqui, ó, fica 1,6, tá? 1,6, o quê? Opa, cadê o... 1,64, tá? Então, fica 1,64, né? Então, assim, né, pessoal, basicamente que para esses intervalos que a gente está estudando agora, a gente pode usar direto esses valores, ó. Se vocês recordarem, eu coloquei essa tabelinha aqui, né? Então, para esses valores de nível de confiança, por exemplo, para 90%, ou 0,9, a gente tem, ó, 1,645, tá? Né? Assim, né, pode estar usando direto. Eu vou usar, por exemplo, 1,64, tá? São valores já fixos, mas nem sempre isso vai ser verdade. Nem sempre os valores críticos para um determinado intervalo de confiança já está certo, né? Nem sempre é assim, tá, pessoal? Bom, ok. Então, vamos lá. Então, o valor aqui é 1,64, né? Bom, então, a partir disso, é só a gente substituir. Então, substituindo os valores que a gente tem aqui na expressão do intervalo de confiança, a gente tem o quê? Que esse intervalo vai ser dado por 18,5, que é a média amostral, mais ou menos essa quantidade aqui, tá? 1,64 vezes 6 dividido por raiz de 50, né? Dividido por raiz de 50. E isso fazendo as continhas aí, tá? Para quem fez para quem não fez o exercício, né? Faça depois. Isso dá, ó, 17,10 até 19,89, tá? Então, esse é o intervalo de confiança para força média de remoção, né, de conectores que são fabricados nessa empresa, tá? Com um nível de confiança de 90%. Então, o que a gente pode dizer disso? A gente pode dizer que o intervalo que vai de 17,10 libras-pé até 19,89 libras-pé, né, contém, né, a força média, a força média de remoção de conectores de nylon, né, com uma garantia aí de 90% de confiança. Essa é a interpretação, tá? Ok, pessoal, tudo bem? Então, essa é a interpretação. Então, a forma de calcular é a mesma do exercício passado, não muda nada, né? Bom, se a gente faz o item 2 e o item 3, pessoal, é repetição, né? O item 2 e o item 3, a gente vai acabar calculando o quê? A gente vai estar calculando, né? Então, aqui, a gente vai estar calculando agora o intervalo de confiança de 95%, né? Dessa média, tá? Usando a amostra, né? Só estamos mudando o nível de confiança, e a gente vai estar calculando o intervalo de confiança de 99%, tá? Só uma coisa, pessoal, do ponto de vista experimental e observacional, do ponto de vista, vamos dizer, de um estudo aí, né? Esses níveis de confiança, ou os níveis de significância, né, que são complementares ao nível de confiança, precisam ser estabelecidos no início do problema, tá? A gente não pode ficar falando, eu vou fazer desse, depois eu faço desse, depois eu faço desse, né? Então, a gente tem que estabelecer isso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, imagina o caso lá da agronomia, né? Você vai fazer um experimento no campo. Então, você tem uma chance, né? Você tem uma chance de apresentar uma variabilidade muito maior, né? Então, você pode ponderar isso por meio ou do tamanho da amostra, ou do nível de confiança que você vai dar a isso. Então, você tem que estabelecer esses critérios antes de começar, tá? A gente não pode fazer isso depois, porque se fizer isso depois, é como se a gente quisesse forçar um resultado para satisfazer uma hipótese que a gente venha tido formulado, né? Então, isso é totalmente ao contrário do que prega aí os princípios do método científico, tá? A gente está fazendo uma má ciência aí. Então, a gente tem que estabelecer essas ideias antes, para depois, sim, fazer os cálculos, né? A tomada de decisão é o último caso que a gente está fazendo. O que a gente está estudando, pensando do ponto de vista experimental,
é o último tópico, porque a gente tem já os dados e a gente está usando um método estatístico para validar, né, todo o nosso estudo, né, toda a nossa hipótese que a gente sugeriu lá atrás, tá? Então, só fazendo esse parênteses aí do ponto de vista experimental, né? Bom, pessoal, então aqui a ideia é a mesma, né? Como a gente viu, gama igual a 0,95, então a gente vai calcular um Z gama sobre 2, que será igual a Z de 0,475. Então, determinando essa probabilidade na tabela de distribuição normal, isso dá 1,96. E olha só, e aí a gente calcula, né, um intervalo de confiança para a média com 95% de confiança, né? Ou seja, dando uma confiança maior que o intervalo anterior, né? Então, a ideia é muito parecida, né? O que vai mudar é basicamente o quê? O termo que está aqui no meio, né? Os outros valores são fixos. E fazendo as contas, a gente obtém esse intervalo de confiança, pessoal. Olha só. Então, o intervalo de confiança para a força de remoção, né, para a força média de remoção desses conectores, né, a um nível de confiança de 95%, o intervalo dado entre esses valores, o intervalo é de 16,83 a 20,18 aí, libras-pé, tá? Ou 16, acho que é 16, tá, pessoal? Libras-pé, tá? Tá certo? Então, como que a gente interpretaria isso? A gente diria o seguinte, né? A gente diz, então, que o intervalo aí que vai de 16,83 a 20,16 libras-pé, né, contém a força média de remoção de conectores dessa empresa aí, né, com uma confiança de 95%. Então, observem, pessoal, quando você aumentou o nível de confiança, né, o que aconteceu com o intervalo? É algo a se pensar. Tá? Ó, claro, os valores não são os mesmos, né? Se você mudou o nível de confiança, é evidente que vai mudar o tamanho de intervalo, né? Porque você está passando de um nível de confiança de 90 para 95. Mas olha só, a gente tem que reparar que parece que os tamanhos mudaram, os valores são diferentes, então não é o mesmo tamanho, né? Não é o mesmo comprimento, tá? Não é a mesma amplitude esse intervalo aí. E agora, e se a gente pegar um nível de confiança muito maior, ou seja, você está dando uma confiança de 99%, né? Ou seja, você está querendo garantir, né, que a probabilidade lá desse intervalo conter a verdadeira média populacional seja extremamente alta. Né? Claro que interessante, óbvio que é. Será que tem um preço a se pagar por isso? Evidentemente. Então, vamos ver. Então, no terceiro caso, para 0,99, né, de nível de confiança, então a gente tem aqui... Opa, aqui eu esqueci de fazer, tá, pessoal? Então, para 0,99, a gente tem um Z gama sobre 2, que vai ficar Z, né, de 0,99 dividido por 2, substituindo, né? Então, fazendo essa continha, dá 0,495. Então, determinar esse valor na tabela também não vai ser um valor exato, tá? 0,495 se encontra nesse ponto aqui. Estamos aqui, ó, pessoal, nesse ponto aqui, né? A gente está muito mais próximo, né, do que era o caso anterior, tá? Que é 0,499 e 0,4951, tá? Então, projetando aqui, a gente tem, né, o ponto de Z, o valor crítico sendo 2,5, e aí está entre esses dois valores, né, que é o valor da casa 7 e da casa 8, na segunda casa após a vírgula. Então, assim, criou-se um pouco uma convenção, né, de estar aproximando para 2,58, justamente porque, ao fazer a interpolação disso, né, em aproximações numéricas, esse valor dá 2,5789, né? Então, ou seja, é 57 alto, né? Está mais próximo do 2,8 do que do 2,57, tá? Então, a gente convencionou a isso ficar 2,58. Então, a aproximação que a gente faz aqui é a aproximação, né? É a aproximação com 2,58,
tá? Eu acabei não escrevendo aqui, mas escrevi aqui embaixo só, 2,58, né? Então, bom, substituindo, então, né, a gente vai ter, ó, intervalo de confiança para a média populacional, agora com nível de confiança 99%, e a gente obtém esse resultado aqui, né, substituindo os valores, tá, são basicamente os mesmos, e a gente tem, pessoal, que o intervalo de confiança, então, a 99%, né, ele é dado por esses valores, ele fica entre os valores de força aí de 16,31 a 20,68 libras-pé, tá? Então, qual é a interpretação? Né? Parecida com as outras, a gente garante aí, né, que esse intervalo contém a força média de remoção aí da empresa, né, a 99% de confiança, tá? Mas o interessante é observar o seguinte, pessoal, os valores, né, as amplitudes desses intervalos são diferentes, tá? Isso a gente pode observar, tá? As amplitudes são diferentes. Por quê? Olha só, a partir do momento, ó, veja, a única coisa que está variando no cálculo, se a gente olhar quando a gente substitui os valores na fórmula, é o quê? O que está variando é o valor crítico, né? Aqui passou de 1,64 para 1,96 para 2,8, ou seja, a partir do momento que eu aumentei o meu nível de confiança, os valores críticos que vêm lá da tabela da distribuição normal também aumentaram. E é claro, se você está tomando o mesmo valor aqui, ó, da média amostral, né, que é 18,5, ou seja, e é esse ponto que está variando, ou seja, essa quantidade aqui, ela está ficando o quê? A partir do momento que eu vou aumentando o meu nível de confiança, ela vai ficando um pouquinho maior, né? Fica um pouquinho maior do que essa, um pouquinho maior do que essa. Logo, o termo que vai ficar, a variação que vai ficar do entorno de 18,5, que é a média da amostra aí, né? Vai ser o quê? Um pouquinho maior, né? Para cada um desses intervalos, para cada nível de confiança que eu tenho, né, quanto mais eu aumento o meu nível de confiança, eu aumento um pouquinho mais, né, o intervalo em torno do valor da média amostral, que é o 18,5. Tá? Então, a letra B, que é justamente a gente encontrar os comprimentos, né, ou os intervalos propriamente, o tamanho do intervalo, é justamente a gente fazer isso, ó, tá? Então, olha só, se a gente traçar aqui, né, ó, numa reta, então aqui está o x barra, né, ele é válido para os 3 intervalos, tá? É o mesmo x barra, que é 18,5 libras-pé. Então, o primeiro intervalinho está aqui, né, ele tem um comprimento, ó, se fizer 18,89 menos 17,10, você tem o comprimento dele. Então, L1 é o comprimento dele, é dado por 2,79 libras-pé aí, né, que a unidade de medida é força. Se você fizer o segundo intervalo de confiança, para o nível aí de 95%, você vai ter que o intervalo já é um pouco maior do que esse, ó. A variação aqui em relação da nossa média amostral, né, da construção do intervalo é um pouco maior, ó. E se fizer aqui o cálculo, 20,16 menos 16,83, nos dá, ó, 3,33, então um pouco maior, né? Se a gente pegar, então, o intervalo de confiança para a média com 99%, né, o que acontece? O intervalo, ó, já aumenta um pouco mais, tá? Já aumenta um pouco mais, né? Aumentando um pouco mais, o que a gente tem? Aumentando um pouco mais, a gente vai obter o quê? Né? A gente vai obter... então, 16,31 a 20,68, né? Olha, a variação, então, em torno desse intervalo está aumentando, né? A variação aqui está aumentando, tá? E, claro, observe que o intervalo é maior, né? A variação em torno da média. Agora, veja que interessante, né, pessoal? O sigma, ele é o mesmo, tá? O sigma é o mesmo, que é 6, né? Então, assim, o tamanho do intervalo, ele está representado, ele está aumentando não por causa da variabilidade em si, né? Mas por causa do quê?
por causa do nível de confiança que você está aplicando. Então, é evidente que o nível de confiança, ele aumenta e diminui o tamanho do intervalo, como, né, dependendo de como que a gente, o nível de confiança que a gente for tomar, tá? Ele aumenta e diminui. E assim, às vezes se você fala assim, nossa, mas... né, então, veja só, quando a gente faz essa conta, dá 4,37. Então, acho que ficou claro aqui que quanto maior o nível de confiança, fixando todos os outros valores, né, tem que deixar, bem claro isso, fixando o x-barra, fixando o tamanho da amostra e fixando também a variabilidade, o desvio padrão populacional, a gente tem que os comprimentos aumentam à medida que os níveis de confiança aumentam, né? Então, assim, o que a gente pode imaginar? Imagina se eu tivesse um intervalo de confiança, pessoal, de 100%. Aí vem a pergunta, e se eu tivesse 100%, né? Olha, se está aumentando cada vez mais, né? Se está aumentando aqui cada vez mais, pessoal, o que a gente poderia constatar? A gente poderia constatar o seguinte, né? Se está aumentando cada vez mais, significa que esse intervalo, quando chegar a 100%, ele vai ser extremamente alto. Na verdade, assim, é possível mostrar que esse intervalo iria de menos infinito a mais infinito. Ele cobriria todos os reais se fosse um nível de confiança de 100%. Aí que eu falo, pessoal, se for um nível de confiança 100%, que informação a gente tem? Nenhuma. Então, ou seja, quanto maior o nosso intervalo de confiança, menos informativo ele fica, não é? Porque a gente tem uma gama de valores, né, entre o menor valor do intervalo e o maior valor do intervalo, e a nossa média, e ele vai conter a nossa média, né? Mas se você tomar 100%, ou seja, ter todos os reais, ora, você sabe que algum valor dos números reais será representado, né? Será a força média de remoção do NAS, sabe que vai ser algum valor. Né? Então, ou seja, não me adianta nada você ter um nível de confiança extremamente alto. Né? Isso me daria, por exemplo, às vezes toda a população, tá? Toda a população, né? Às vezes eu brinco com a questão da altura. Você tomar um nível de confiança associada a variável que seja a altura, né, das pessoas. Imagina que você calcula o intervalo de confiança lá e ele te dá que a sua altura vai de 0,1 a 5. Ora, você sabe que todos os indivíduos, todas as pessoas do planeta, aquelas que existem nesse planeta, que já existiram, que vão vir a existir, estão entre 0 e 5 metros de altura, né? Dos seres humanos, tá? Então, o que isso te informa? Nada, porque você sabe que a altura média das pessoas é evidente que está entre 0 e 5 metros de altura, tá? Então, a gente não quer um intervalo de confiança que tenha 100% de confiança. A gente quer um intervalo de confiança que seja razoável, né, em seu tamanho, para que a gente possa ter uma ideia de qual seja o valor da média, da verdadeira média. Então, é por isso que a grande maioria dos casos, se a gente tem as variáveis ali, né, no laboratório, por exemplo, todas controladas, a gente acaba considerando esse aqui de 95%. Porque o de 99, ele te dá uma confiança extremamente alta, mas o tamanho dele é muito grande, né? O comprimento dele é muito grande, tá? O de 90% é interessante? Porque é um intervalo menor, pequeno. Os valores dele estarão mais... Os valores inferiores e superiores desse intervalo estará mais próximo, né? Esses valores estarão mais próximos do x-barra, mas também você tem uma confiança pequena, né? Você já está falando, olha, se você tem 90% de confiança, você já está dando 10% de chance de você errar, né? Ou seja, se a gente tomar 100 intervalos de confiança, seria aquela ideia, em 90 deles, eu garanto que eles contêm a média, mas tem 10 deles que não, então, ou seja, já começa, né, ter uma possibilidade já relativamente alta de você cometer um erro nessa afirmação, né, de que o intervalo contém a verdadeira média, tá? Então, a gente tem que saber usar isso, né? A gente tem que tomar um nível de confiança alto, mas que esse intervalo também não seja muito grande,
tá? Porque, né, é muito amplo, né? Porque se ele for essa amplitude muito grande, também a gente não ganha informação nenhuma com isso, informação sobre, nesse caso do exemplo, a força de remoção média, tá? Então, é por isso que o 95% aqui, né, seja algo razoável, porque 95% é um nível de confiança alto e, em geral, você não tem um resultado nem tão alto, nem tão pequeno, né, nos seus valores em relação ao X barra, tá? Em relação ao X barra, né? 18,5 não é um valor nem tão muito afastado quando a gente olha o limiar aqui de 16,83 e 20,16, tá? Né? Então, essa que é a ideia, essa que seria a explicação, tá? E se vocês consultarem, pessoal, a grande maioria das pesquisas são estudadas, né, quando você tem esse certo controle populacional, são estudadas em 95% de confiança, né? Se vocês pegarem por curiosidade aí, sites, né, de jornais, né, que trabalham, por exemplo, agora nesse período eleitoral, sobre as pesquisas eleitorais, né, é claro que ali é um outro parâmetro, né, o parâmetro, como eu falei para vocês, é a proporção, não é necessariamente não é a média, né, mas os intervalos de confiança para proporção, né, que representa lá a proporção de votos, né, que um certo candidato vai ter, né, se você olhar ali, vocês vão ver que nessas pesquisas, em geral, ela é realizada com 95% de confiança. Isso está lá, se você olhar, às vezes, em nota de rodapé, ela está escrito ali, né, esse nível de confiança, tá? Então, é claro que para você manter, quando você pensa numa população, pessoal, e é um estudo observacional, né, e principalmente no caso daí de pesquisa eleitoral, a gente tem uma variação muito grande em relação à população, né? Uma medida que é muito variável, por exemplo, a idade, né? Você tem jovens que pensam diferente de adultos, que pensam diferente de idosos, né? E também existe muita diferença de pensamento em classes sociais, né? E assim vai por outras características que a gente poderia levantar. Então, o que a gente observa? A gente precisa de duas, ou ter um nível de confiança muito alto, ou ter um tamanho de amostra muito alto. Como é interessante não mexer muito no nível de confiança, né, porque senão a gente tem esse tamanho aqui, né, imagina o cara lá da TV, o William Bonner, ou sei lá quem seja o apresentador, falando, olha, o candidato tal tem 40% de intenção de votos, mas com 5, 6 pontos percentuais para mais e para menos. Você já fala, opa, nossa, mas 6 pontos percentuais para mais e para menos é muita coisa, né? Então, exatamente, você não pode fornecer um intervalo de confiança muito amplo. Então, o que a gente faz? Mantém um 95%, que nos dá um intervalo de confiança razoável, e toma uma amostra maior. Mas é possível mostrar, tá, pessoal, que a amostra, principalmente em termos de pesquisa eleitoral, não precisa ser absurda, tá? Às vezes as pessoas, né, por falta de desconhecimento, a população, né, por ser indivíduos leigos, né, com relação à estatística e à teoria da amostragem, às vezes falam assim, nossa, mas tem lá a população do Brasil, sei lá, você tem 150 milhões de pessoas, né, quando você pensa numa eleição a nível nacional. E fala assim, o cara coletou 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, né? Isso vai representar toda a população? Isso representa, tá? Quando a gente estuda cálculo de amostragem, cálculo de tamanho da amostra, a gente observa isso. A gente não precisa de uma amostra extremamente grande para ter resultados já válidos, né? É claro que quanto mais o tamanho da amostra, melhor. Quanto mais o tamanho da amostra, mais os seus resultados vão estar próximos da população. Mas não quer dizer que uma amostra de tamanho menor, você vai ter resultados não tão próximos quanto esse de uma amostra maior,
tá? Então, existe um limite, né? Um limiar, e é esse limiar que a gente encontra. Olha, o seu N, seu tamanho de amostra tem que ser maior do que, sei lá, do que 2.000 pessoas. Se você coletar 2.410, ótimo. Se coletar 10.000, ótimo também, tá? Mas na prática não muda muito, não tem muita diferença, né? Então, assim, realmente uma falta de, um desconhecimento, né? Uma falta de informação que faz com que, às vezes, as pessoas pensem nisso, né? Eu preciso de uma amostra de 2 milhões para poder falar de uma população de 130 milhões. Não necessariamente. Tá? Quando a gente observa o cálculo amostral, é muito menor do que 1% da população que a gente precisa para estar trabalhando aí num estudo de coleta de dados, tá? Então, esse só foi um exemplo, né, que eu levantei ali de eleições, que é fácil para a gente estar comentando, tá? Então, essa aqui é a letra B, né, pessoal? Eu acabei só fazendo essas duas, tá? Não fiz a outra, porque eu gostaria que vocês tentassem fazer um pouco sobre esse exercício, tá? Então, o outro problema, a letra C e a letra D, né, que na verdade, a A e B, vamos dizer que estariam juntas, né, e a C e D também. Então, a letra C, a gente vai fixar um nível de confiança, né, que é de 95%, e aí a gente vai estar calculando para tamanhos de amostras diferentes, tá? Então, a gente teria, né, pensando aqui nos cálculos, a gente teria o 18,5 fixo, a gente teria aqui, ó, 1,96, né, porque a gente está fixando o gama igual a 95%, estaríamos fixando também o sigma, né, que é o desvio padrão da população, mais o que vai variar é o tamanho da amostra. Então, já dá para observar que o tamanho do intervalo, o comprimento do intervalo vai mudar, mas vai mudar para mais, né, vai aumentar para mais ou para menos, tá? Vai aumentar ou vai diminuir? Tá? Essa que é a questão. A gente tomar uma amostra pequena, né, como N igual a 15, e se eu tomar uma amostra grande, como é N igual a 100, o que vai acontecer, né? E aí, pensar um pouco, né, refletir um pouco sobre isso, o que acontece, ou calcular, né, e o que acontece com as amplitudes desses intervalos aí, quando a gente tem essas duas situações, tá, pessoal? E aí a gente vai tirar várias conclusões disso, né, para segunda-feira, e a gente vai estar estudando, né, depois os intervalos de confiança quando o sigma for desconhecido, tá? Que é, na verdade, o que acontece em boa parte das situações, né? A gente não tem a variabilidade da população também, tá? Ok, pessoal, alguém queria fazer alguma pergunta sobre a letra A e B desse exercício, né? Sobre intervalos de confiança, né? Ou qualquer outra pergunta aí, né? Pode ficar à vontade para se manifestar, pessoal. Beleza, gente. Então, assim, a nossa aula vai ficar por aqui, tá? Deixa eu interromper a nossa gravação.